Uma outra imagem que também chamou atenção, e olha como tem bastante assunto, já é o acidente que teve o goleiro do Irã essa manhã. Então, parece que ele, inclusive, trombou com o cara do time dele, né? Foi um zagueiro, isso. É, pra você ver que o futebol iraniano ainda precisa de treinar muito, né? Porque o Não, goleiro não foi capaz de conhecer o coleguinha de trabalho. não, pois olha, assim, se a gente botar o vídeo do acidente aqui, a FIFA derruba a gente. Ah, então Não tem bota aí. como. Não, Vamos tomar o strike é da FIFA, FIFA. patrocina nós. Então, mas vocês podem ver em qualquer site de notícias aí que tenha pago os royalties para a FIFA, que você vê que foi um acidente. É até difícil de entender que foi um acidente, porque você vendo o vídeo demora para perceber o que aconteceu. Quem assistiu ao vivo descreve, até o próprio narrador ficou sem entender. Aí aconteceu um acidente e tudo. E quando veio o replay em câmera lenta, mostrando ali o detalhe, o goleiro ficou bem machucado. Ele bateu o rosto. Bom, a gente tem a imagem aí, imagens fortes, olha só. O goleiro. Não é groselha aquilo ali? Ele tava tomando um Cara, suco de parece que groselha, né? tem um pedaço de coitado, tem um pedaço de grama no nariz dele Agora, há ali. pouco tempo, a gente ficou sabendo que ele fraturou o nariz. Sério? Fraturou. O nariz foi fraturado. Ah, coitado. Nosso diretor aqui também da produção, o Thiago, que já passou por uma fratura de nariz, reconheceu instantaneamente a dor e o sofrimento do goleiro. Mas ele teve algum outro sintoma? Desmaiou, Teve. vomitou, deu uma tremilicada em campo ou não? Assim, Não, o principal foi isso. Você olhar pela foto, você vê que ele tá com o olho fechado, uma cara meio... eu achei que ele uma tava gostando do desorientação carinho ali leve. oferecido pelo Não é um coleguinha de cafuné. campo. Não é o cafuné que tá fazendo ele desse jeito. Oh, Ele sofreu uma concussão cerebral. caralho. E aí a gente já pode falar Mas do aí traumatismo teve que cranioencefálico. tirar ele de campo? Sim. Eu tô perguntando porque eu não acompanhei. Sim. Aí agora não sei se pela concussão, mas pela fratura do nariz, ele deve se afastar da Copa. Não deve conseguir voltar a tempo. Aí, numa concussão, quer dizer, numa chapuletada. Pra quem tá assistindo a gente e não sabe o que é uma concussão, Excelente. é basicamente um traumatismo crânioencefálico leve, né? Que dá um leve reset nas suas funções cerebrais. Só que esse reset é momentâneo. Então, assim, logo você volta a funcionar. Existe um risco aumentado de edema cerebral, né? Pós-concussão. Exato. O que você... Concussão é aquilo que você já consegue falar de imediato. Se você sofreu um trauma craniano e daquele trauma craniano seu nível de consciência ficou alterado por alguns instantes, às vezes a memória, às vezes a coordenação, às vezes a fala, você dá aquela apagada e o computador liga devagarzinho. Você pode dizer, bom, você sofreu uma concussão. Que é uma maneira de dizer que o seu cérebro está passando por efeitos de uma aceleração e desaceleração muito rápida. Vamos Sim. entender assim, o nosso cérebro está dentro da caixa craniana, banhado por um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano. Imagina se você segura, por exemplo, uma caixa cheia de líquido e que dentro tem uma bola. Na hora que você faz um movimento rápido, um movimento brusco, A os bola dois vai e o elementos, líquido volta. os elementos eles se movem em velocidades diferentes. E dependendo da viscosidade do líquido, do tamanho da bola, quanto que ela está próxima ali, quando você mexe, a própria bola de dentro da caixa bate na caixa. Então, eu usei essa imagem. Como se fosse um cascudo no cérebro. É um cascudo. O cérebro, na hora do movimento brusco, o crânio move e o cérebro, por inércia, demora um pouquinho para mover junto. Naquilo, é como se o osso desse uma empurrada no cérebro. Você tem um choque do cérebro com o osso de dentro da cabeça. Mas esse é um movimento combinado. É um cascudo muito, mas muito mais forte do que aquele que a gente costumava tomar. Não, um cascudo no cérebro, sem o crânio. Bom, talvez. Eu não recomendo fazer essa Você experiência entendeu? em casa. É. É um peteleco, né? Um tipo peteleco na substância cinzenta. É. Sim. Mas é curioso falar que muitas vezes a concussão, o choque... Bom, concussão, por definição, é uma lesão, uma alteração ali do sistema nervoso, mas ela não deixa sequelas. Ninguém precisa operar por uma concussão, ela não arrisca a vida da pessoa, nada disso.
Mas o movimento de aceleração e desaceleração brusco, ele pode levar a traumas mais fortes. Principalmente, aí vamos lá, a contusão cerebral, que aí não é concussão, vamos diferenciar. A contusão é quando nesse movimento de choque que o cérebro faz A no osso, pancada contra o crânio é grande o suficiente para causar edema ali. causar edema, que é inchaço, o mesmo inchaço do tornozelo. Nós É, estamos como falando do se inchaço fosse do o cérebro. inchaço do tornozelo ali, É. só que no cérebro. E a contusão pode ser uma contusão hemorrágica. E aí você, além da contusão, você forma ali um hematoma no local onde bateu. Mas aí se formar hematoma dá ruim, né? Dá muito ruim. Então, pensa que assim, o quanto mais grave é a lesão, né? Você começa na concussão, dali a pouco você pode ter um movimento mais brusco, aí você tem uma contusão, e essa contusão pode ser uma contusão hemorrágica. A contusão hemorrágica aí depende, você pode ter pequenas hemorragias que não vão necessitar fazer nada, e você pode ter grandes hemorragias que com o passar dos dias elas coalescem, formam um grande hematoma e até necessidade de operar. Geralmente esses casos estão reservados para aqueles traumas de muita energia. Então, Tipo um acidente automobilístico, Perfeito. por exemplo. por mais que a pancada tenha sido forte, ela não se compara à pancada que sofre, por exemplo, um atropelado ou alguém que está numa moto e caiu sem capacete, imagina. Sim. Tem ainda uma outra possibilidade que a gente chama que é a lesão axonal difusa. Ah, não, mas aí é altíssima energia, né? Não necessariamente. Você pode Ah, ter é? a mesma energia que a gente está falando aqui de atropelamento e tudo, causa lesão. A lesão axonal difusa é assim, pensa comigo, no cérebro você tem... O cérebro ele é um conjunto, do ponto de vista microscópico, dos neurônios, né? Sim, um monte de fio Um desencapado. monte de fiozinho que passa lá. Então, em alguns pontos, como se fosse a base do cérebro, aqueles fios estão aglomerados em feixes. E quando você tem uma aceleração muito brusca, uma desaceleração muito brusca, parte desses feixes, que são os axônios dos neurônios, eles podem se romper. E aí, por isso o nome que é lesão axonal difusa. E aí você tem graus da lesão axonal difusa, assim como você tem o grau da contusão. Sim, mas a lesão axonal difusa costuma ser um quadro ruim, né? Você tem a lesão axonal difusa do grau 1 até grau 4, então aí depende. Você pode ter uma lesão axonal difusa que te dá uma desorientação, mas que vai passar ali em algumas semanas. E você Então pode quer dizer ter... que essa pancada aí pode deixar o goleiro doidão semanas. Não sei, o diagnóstico sendo concussão, não.